Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mateus 28, versículo 18 e 19. 19 e 20. Jesus vai dizer assim: vão por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fazei discípulos. Bem, a gente observa Jesus enviando os seus discípulos para continuar a missão de levar para o mundo o conhecimento da obra de Deus. Levar para o mundo o conhecimento daquilo que Deus operou em favor da humanidade. Levar para o mundo o conhecimento do meio de salvação, por onde o homem ia ter acesso a Deus para a vida com Ele. A gente vê Jesus cumprindo essa missão. Ele veio ao mundo pregando o Evangelho, trazendo conhecimento para a humanidade do meio de salvação, as boas novas, que leva ao homem o conhecimento da esperança que o homem precisa para sair de um tão grande e terrível destino, sentença e situação que ele estava. E está os que não creram em Jesus ainda. A gente vê Jesus saindo pelos povoados, pelas cidades, pelos lugares lá em Jerusalém, no povo de Israel. Lá em Israel, Jesus vai ministrando o Evangelho. Agora, a partir daí, ele começa agora a levantar homens, chamar para si, prepará-los, dando aos homens o conhecimento do que devem fazer, e depois ele envia para que vão pregar, levar e anunciar aquilo que ele levou para a humanidade. Aquilo que ele anunciou para o povo. Era a missão dos apóstolos. Continuar com essa missão, anunciando a todos, em todos os lugares. Bem, a partir daí, a gente vai ver Jesus dando essa ordem aos seus discípulos. Opa! Vai deixar? Vou deixar. Tá bom. Tá certo. Obrigada. De nada, tchau. A partir daí a gente vê Jesus dando a ordem aos seus discípulos para continuar a missão que ele veio trazer para o mundo, a informação que leva para o homem esperança, que mostra ao homem salvação, que mostra ao homem o socorro de Deus diante da situação que o homem está. E agora Jesus envia os discípulos para pregarem o Evangelho. Jesus não levantou discípulos, Jesus não enviou os apóstolos para criar ambientes para o povo viver o misticismo dentro dele, chamado igreja, instituição. Jesus não levantou e nem enviou os discípulos para dentro desses ambientes chamados igreja, criar culto místico de movimento, de poder, de campanha, de pacto, de voto, de cura, de libertação, disso, daquilo outro. Jesus não levantou os apóstolos para estar dentro desses ambientes chamados igreja, criando movimentos pagãos, trazendo para o povo sobrenatural, dentro de uma situação espiritual onde dizem que Deus está revelando, que Deus vai fazer isso, é culto de revelação, é culto de profecia, porque Deus está dizendo que vai ser assim, que é assado, que é desse, daquele jeito. Jesus não levantou os apóstolos para isso. Os apóstolos não viveram isso.
não ensinaram a ninguém estar dentro disso e nem tampouco levaram para o povo esse movimento, nem tampouco dizia para ninguém, Deus está revelando, Deus mandou dizer, Deus manda te falar que é assim que vai fazer. Não! Os apóstolos foram chamados, enviados, para ensinar o povo aquilo que Jesus veio trazer, o conhecimento, a revelação de Deus para a humanidade, as boas novas que veio por Cristo. E Jesus mandou os apóstolos continuar anunciando essas boas novas ao mundo. Quem crê será salvo. Crê em quê? Ide e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? O que Jesus ensinou, o que Jesus trouxe, a revelação de Deus que veio por Jesus. Os apóstolos foram chamados para fazer discípulos para Cristo. Não robôs, propriedade, negócio de igreja. Nenhuma. Portaria? Pois não, sim. Pronto. Tá bom, dona Alci. Bota que eu pego. Tá certo. Tá bom, tá bem. Pode botar. Tchau. Então vocês estão entendendo isso? Eu estou aqui no trabalho, mas ao mesmo tempo eu aproveito a oportunidade para levar para vocês o esclarecimento. Jesus não levou os apóstolos, não enviou os apóstolos, não vocacionou homens para pastor, evangelista, profetas, doutor, mestre, para criar esses movimentos de igreja, para levar o povo a esse sensacionalismo, esses movimentos espirituais, dentro de embriaguez, dentro de culto comerciais, de bênção, de vitória, de prosperidade, de revelação, de profecia. Não! Jesus não levantou os apóstolos para isso. Jesus enviou os apóstolos para formar no povo conhecimento, para formar no povo entendimento, levando para o povo da verdade do Evangelho. Jesus levantou os apóstolos para fazer discípulos para Cristo, não para levantar a igreja, a instituição, o ambiente, para ali estar como o chefe, o soberano, cheio de poder, para o povo estar ali servindo a eles na autoridade deles. Jesus não levantou os apóstolos para isso. Jesus não levantou os apóstolos para criar culto de revelação, culto de profecia, para fazer campanha da marcha, campanha da chave, campanha da vitória, campanha de restauração. Jesus não enviou os apóstolos para fazer culto de campanha, de pacto, de voto, para levar ninguém a estar vivendo misticismo dentro daquele movimento que cria o sobrenatural e diz hoje Deus vai revelar, hoje Deus vai falar, até porque os apóstolos não pregaram poder, nem cura, nem libertação. Os apóstolos pregaram o Evangelho. E aí, a partir do trabalho da pregação do Evangelho, era Jesus que operava cura, libertação, milagres, prodígios e maravilha. A partir da pregação do Evangelho, quando os apóstolos estavam pregando. Não eram os apóstolos que criavam os cultos de poder. Anunciava, hoje é o culto da revelação, hoje é o culto da vitória, hoje é a campanha da marcha. Os apóstolos não criaram esse movimento místico, pagão para o povo viver, dizendo que hoje Deus vai fazer isso, hoje Deus vai fazer aquilo. Não era como os apóstolos determinavam, porque eles não determinavam isso que hoje os homens criam, os cultos de vitória, os cultos de poder, os cultos disso, daquilo, outro. Os homens estabelecem a hora que Deus vai curar, quando Deus vai fazer, marcam dia, marcam hora, cria o lugar, o ambiente, que é ali que Deus vai fazer, é ali que Deus vai operar. Tudo isso é mentira do diabo, irmão. E quem vive nisso é instrumento de Satanás, porque não está cumprindo a função, se foi chamado por Cristo, de evangelista, de pastor, de profeta, que é ensinar, é levar para o povo o conhecimento da palavra, não é criar esse culto pagão, místico, para o povo viver embriagado, perdendo a razão, a noção e não tendo entendimento do evangelho. Não é criar para o povo uma mentira de que o povo tem que estar na igreja para ser propriedade dependente de Deus naquele ambiente. É para levar para o povo conhecimento, para onde o povo tem que estar, se dirigir, estar firmado, fiel, praticando, guiando, perseverando até o fim, andando na direção de Cristo, em Cristo, sendo discípulo de Cristo, para estar em Deus e ser salvo. Não é dentro de igreja, através de culto, de ritual, de movimentos que criam para o povo estar lá preso. É muita atração, é muito entretenimento, é muito culto, é muito seminário, é muito
movimento religioso, irmão. Jesus não levantou os apóstolos para criar movimento religioso, para o povo viver a formalidade religiosa. Jesus levantou os apóstolos para levar o ensinamento, formar no povo o conhecimento de Deus, para o povo se converter ao Senhor com o conhecimento e o entendimento dele, viver uma vida de fé pela verdade do Evangelho, na esperança da salvação, que o Evangelho nos mostra o caminho, a saída, a porta, o meio, por onde o homem chega a Deus e é salvo. Jesus não mandou ninguém defender placa de igreja, ministério de igreja. Jesus não mandou ninguém se colocar como autoridade, cheio da graça, por onde Deus usa, revela e faz milagre. Hoje os homens não fazem isso. Cada um coloca o título de centralização de Deus para abençoar o povo na sua igreja, por meio deles. Não, porque eu sou profeta. Deus me usa nada. Quem está te usando é o diabo, porque se Deus te usasse, tu estava pregando o Evangelho. Tu estava formando no povo o conhecimento de Cristo. Não estava pregando para o povo esse paganismo, não. Levando o povo a viver preso, escravizado, com a vida centralizada, sendo devoto dentro de igreja, praticando essas obras anátema, não, irmão. Se Deus estivesse te usando, tu tinha compromisso com o Evangelho, em fazer discípulo para Cristo. Tu não estava preocupado em formar discípulos e trazer números e membros para a tua igreja, para o teu ministério. Quem está te usando é o diabo, para levar o povo a se perder da verdade do Evangelho, a não conhecer, a não ouvir, usando você, pregando esses ventos de doutrina, essas doutrinas de demônios, esses movimentos pagãos, pregando essas coisas que não edificam e não levam ninguém a Cristo. Quem está te usando é Deus? Se fosse Deus te usando, tu estava pregando a doutrina de Cristo. Essa doutrina, esse ensinamento, esses preceitos, esses princípios que vocês pregam nas igrejas de vocês, onde vocês formam discípulos e robô, escravizado, alienado, dependente desse ambiente por meio da direção de vocês, vocês não estavam ensinando essa heresia para o povo. Esse evangelho anátema, o povo adorando a Deus em vão, o povo perdido no entendimento de Deus, cego, vivendo na direção de vocês, porque vocês não ensinam a doutrina, o evangelho de Cristo. Vocês estão ensinando é o anátema. Logo vocês não são de Deus, são ministros de Satanás, transfigurados como obreiros de Cristo e levando maldição para o povo.